para isso. Meu nome é Ricardo Machado, eu sou professor da Unileia e estou como coordenador do curso de marketing. Então, é um prazer enorme estar com vocês. Deixa eu fazer, então, minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa na faixa dos 50 anos, né? Tenho cabelo castanhos curtos, barbas brancas, uso óculos, estou vestindo uma camisa vinho e atrás de mim tem alguns livros que talvez estejam aparecendo um pouquinho, é o meu local de trabalho, tá? E é um enorme prazer estar com vocês hoje, né? Quero dar boas-vindas no Dia do Profissional de Marketing, ou melhor, o profissional que cuida de pessoas, que cuida de empresas, que trabalha a mercadologia, né? Para mim, somos um profissional muito mais do que mercadólogo, ajudamos pessoas e empresas, observamos gente, observamos comportamentos, antecipamos e transformamos dados e estratégias que geram verdadeiramente valor. É um exercício diário que nós, profissionais de marketing, fazemos com relação à sensibilidade, à técnica e à criatividade, né? Então, no mundo onde costumam ter constantes mudanças, nós acreditamos que o papel de conectar marcas e causas, produtos, empresas, necessidades, é o nosso papel. Por isso, somos tão importantes em todas as empresas. Todo mundo precisa de um profissional de marketing, porque todo mundo precisa entender o mercado. Então, é um enorme prazer estar com vocês aqui nesse encontro, no Dia do Profissional de Marketing. Mas hoje, reforçando as boas-vindas quem acabou de chegar, eu vou passar a palavra para a verdadeira pessoa que vai comandar o encontro. Ela é uma amiga pessoal, de longa data, e é uma pessoa que, além de amiga, eu admiro muito, né? A Patrícia, né? Ela está realmente de longe, né? Agora, como ela brincou quando chegou a tecnologia, ela já estava morando, ela vai se apresentar, mas já está há algum tempo em Portugal, né? Desempenhando a sua atividade, e ela tem um currículo tão grande que eu vou resumir um pouquinho, preciso ler, apesar de conhecer ela há mais de 15 anos. Ela é doutora em Ciências Sociais pelo FRJ-CPDA. Ela é mestre em Antropologia, é sócia fundadora da LED Uma, não sei se pronunciei correto, Patrícia. Atuou como docente em instituições como ERJ, SENAC, UF, em diversas faculdades particulares, e ela é nossa professora aqui da Unileia, trabalhando com a gente. Desenvolveu o projeto na Câmara de Lisboa e é mentora em programas. Ih, rapaz, RECT, vou deixar ela pronunciar para poder o inglês com sotaque português. Só ela vai conseguir fazer isso. Galera, ela é muito boa, além de amiga, ela é uma pessoa que eu admiro muito pelo conhecimento, e eu brinquei com ela é a pessoa mais próxima de mim, mais especializada de marketing. Eu precisar de aprender marketing, me aprofundar, eu vou consultar a Patrícia. Patrícia, de coração, muito obrigado por estar nesse horário, né, confuso horário, atendendo a gente. A gente tem agora já 45 alunos e galera chegando, é um enorme prazer. Toca o barco aí, você comanda como você quer conduzir. A Tatiana já deu uma orientação, mas se você quiser alguma coisa diferente, fique à vontade, tá, Patrícia? Muito obrigado. Tá, bom. Boa noite a todos. Muito obrigada, Ricardo, por essa apresentação. Estou até envergonhada. Tímida, não é? Enfim, mas é uma estrada longa que eu já tenho no marketing e eu estou muito feliz de poder trazer um pouquinho dessa experiência, né, no sentido da temática que eu vou trazer hoje, que é a temática mais recente, né, do nosso pai do marketing, o Kotler, né, o último livro dele, super fresquinho aí, que foi lançado em 24, novembro, dezembro de 24, e que já traz, né, o futuro do marketing que a gente tem pela frente. Algumas coisas a gente já vivencia, mas é importante que a gente esteja super alinhados, né, com o que os líderes da nossa disciplina, da nossa carreira, trazem para a gente, né? Então, assim, muito obrigada pela apresentação. Como o Ricardo disse, eu tenho aí uma vasta experiência, não vou tomar mais o tempo de vocês, depois me busquem lá no LinkedIn, que tem tudo. E eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse dia tão especial, que é o Dia do Profissional do Marketing.
que é esse profissional tão abrangente, tão analítico, quantitativo. Nós somos diversos, e isso é que acho que é o que tem de mais apaixonante na profissão do marketing, é justamente esse, os diversos e inúmeros caminhos que o marketing pode te levar, e as conexões entre as temáticas. Então, hoje, eu gostaria de trazer para vocês, então, o Marketing 6.0, e, como eu disse, o livro mais recente do nosso querido Kotler, e principalmente trazer aí, dentro do Marketing 6.0, o que ele preconiza, né, que vai ser o futuro imersivo do marketing. Então, eu vou compartilhar aqui, que eu fiz uma pequena apresentação, porque eu acho que o nosso grande objetivo aqui hoje é debater, mas eu trouxe 4 slides para ser bem rápida, para a gente ter espaço, né, para dialogar, para conversar, trocar ideias, experiências, que eu acho que é isso que enriquece a nossa convivência como profissionais, futuros profissionais de marketing. Só me deem um ok se estão vendo, por favor. Ok, está aparecendo, Patrícia. Tá bom, tá bacana ou quer que eu amplie? Não sei como é que Não vai sei se ficar se eu você consegue ampliar. botar no módulo apresentação, se vai ficar bom para você, mas está dando para ver. Mas se botar no Bom, eu módulo acho que apresentação. eu consegui. Vamos lá. Bom, aí está a capa do livro, que é o nosso Marketing 6.0, Futuro é Imersivo. E ele faz, num primeiro momento, né, toda essa caracterização da evolução do marketing, desde o 1.0 até a chegada do 6.0. Então, eu acho que é super importante que a gente entenda, né, da onde vem esse 6.0. Né? Na realidade, esse 6.0 ele vem dessa evolução e dessa transformação que o marketing vem passando ao longo do tempo. É óbvio que isso é um grande conhecimento acumulado, é o que eu falo para os nossos alunos. O marketing 1.0 a gente continua fazendo, a gente continua pensando no produto, a gente não deixou de pensar em produto, né? Mas dentro de um outro contexto. Então, só foi acumulando conhecimento ao longo do tempo. Então, a gente tem o marketing 1.0, que foi totalmente centrado no produto, numa produção em massa, padronização, que era o que era importante na época. A gente teve a transformação para o 2.0, que já é a percepção do cliente. Diga. Tem como você apertar o F5 para aparecer sua apresentação no modo apresentação? Pronto. Será que foi? Não. A gente está vendo o layout do... Que engraçado. Para mim, ele tá. Mas tudo bem, deixa... Eu posso tentar novamente. Às vezes é isso. Não tem problema. Ao vivo é assim mesmo. Está aparecendo o teu slide atual e os próximos. Por isso não estava no modo apresentação. Tenta agora para ver se vai conseguir. Pois é. Acho que eu parei de compartilhar. Vou ter que compartilhar de novo. Agora parou, Patrícia. Pode tentar. A segunda vez. Vamos lá, a gente faz de novo. Vamos ver se agora vai. Conseguem ver? Está aparecendo. Não, foi. Está no modo apresentação. Perfeito, Patrícia. Está no segundo slide agora. Isso aí. Então, eu estava falando no marketing 1.0, focado no produto, que a gente faz até hoje. O marketing 2.0, que começou essa primeira onda, né? Que foi para o 2.0 aí, que levou as empresas a pensarem no cliente. Então, hoje a gente continua a fazer isso através dos sistemas de CRM, né? Procurei fazer uma apresentação que linkasse essa questão histórica ao que a gente trabalha até hoje, com uma segmentação, eu diria até uma fragmentação muito mais sofisticada e as preferências do consumidor nesse sentido das estratégias. Então, a gente continua a usar isso. O Marketing 3.0 traz, então, as marcas abraçando valores, causas sociais, começou muito com a responsabilidade ambiental e a transformação, né, do público em busca de marcas que tivessem propósito. E a gente faz isso até hoje, continua a fazer isso até hoje. As marcas têm uma contribuição, um sentido muito importante nos valores de uma sociedade, como diversidade,
questões ambientais, sociais, inclusivas, etc. Temos uma transformação muito importante no início dos anos 2000, que é a revolução digital, que deu aí o nome para o marketing 4.0, que vem e é presente até hoje, com todas as estratégias omnichannel, conectando todas as experiências dos clientes, seja online ou offline. É óbvio que lá no início a gente tinha ainda uma percepção do que era o online e do que era o offline. Hoje essas fronteiras já praticamente não existem, então não dá para fazer uma estratégia diferente na internet, fazer outra na loja presencial. A empresa é vista e a marca é vista de uma maneira única, totalmente conectada, sem barreiras. Então, o online e o offline hoje são linguagens diferentes, mas a estratégia tem que ser a mesma. Então, as redes sociais se tornaram canais essenciais. O último relatório de tendências para comportamento do consumidor, que saiu em janeiro desse ano, mostra e confirma a tendência da pesquisa dos consumidores através das redes sociais. Então, por exemplo, o Google já perdeu um pouco de espaço em pesquisa, as gerações mais jovens pesquisam pelo TikTok, e as redes sociais são aí o motor de pesquisa sobre marcas e produtos. Então, temos aí uma transformação muito grande dentro do impacto do digital para o marketing, sem contar do protagonismo que os consumidores tiveram, porque eles passaram a ser produtores de conteúdo, né? Eles passaram a ser protagonistas desse processo, porque também atuam de forma proativa e co-criativa com as marcas e as empresas. E, por fim, a gente tem aí o Marketing 5.0, para a gente, né, contextualizar antes de entrar no conceito da noite, que é o diálogo com a experiência humana. Então, muito se discute da distância do humano por conta da tecnologia, e é uma discussão extremamente abrangente e importante. O advento da inteligência artificial, que é o que vai moldar daqui para frente esse 6.0, é um dos pilares, temos mais 4, e a ideia aqui é transformar essa experiência tecnológica que o digital trouxe para o consumo e para os consumidores e para as marcas, mas equilibrar com uma humanização. Então, o Kotler, quando ele traz o conceito do 5.0, ele destaca que é a tecnologia a favor da humanidade, a favor da humanização. Então, o conceito de experiência ganha muito mais força, mas ela tem que ser integrada e mediada pela tecnologia. E sim, entramos no conceito do marketing 6.0, que é o conceito do marketing imersivo. E aí tem essas palavrinhas todas aí que eu coloquei, né? Então, vamos começar pela base disso, a base desse pilar aí do marketing 6.0, que é o blockchain. Segurança e transparência nas transações e gestão de dados. O que hoje a gente mais tem no mercado é a produção de dados, produção de informações, e as plataformas a priori não estão interconectadas. Então, aquilo que se produz no Google Ads é uma métrica, naquilo que se produz no TikTok é outra métrica, naquilo que se produz em outras plataformas são outras métricas. Então, elas não estão integradas. Eu participei de um evento tem 15 dias que se discutia com grandes marcas aqui de Portugal justamente isso. Hoje, o grande dilema do profissional, quer dizer, o dilema, desafio do profissional de marketing é integrar essa enxurrada de informação que a tecnologia traz para a gente, né? Então, como é que eu crio critérios para analisar essa informação? Quais informações eu vou monitorar? Como eu vou usar? Como eu vou analisar? E elas estão estanques, elas estão em plataformas que não se falam, né? E aí a empresa precisa, a marca precisa estar em todas essas plataformas e entender todos os dados que são produzidos por elas. O blockchain está na base dessa pirâmide do 6.0. Por quê? Porque ele é que vai sustentar as grandes operações de dados, né? Para poder fornecer transparência ao consumidor através das leis de proteção geral de dados, e também
sustentar toda a parte operacional tecnológica por trás das vendas, por trás do CRM, por trás de tudo aquilo que acontece nos bastidores, né? Então, é extremamente importante entender um pouco dessa ferramenta para que a gente possa transmitir e ter dados, transmitir segurança para os nossos consumidores e termos dados que também assegurem as nossas análises. Então, o blockchain ele dá essa estratégia, essa ferramenta para que a gente possa ter a movimentação de muitos dados e a gente possa ter a operacionalidade tecnológica a funcionar. No segundo item da nossa, subindo aqui a nossa pirâmide, a gente tem a internet das coisas. Cada vez mais a gente tem dispositivos conectados, seja nas jornadas de compra dos clientes, seja nos aparelhos que nós usamos, né? Os relógios inteligentes, aparelhos eletrodomésticos podemos ligar de forma remota desde que tenham Wi-Fi. Então, por exemplo, eu na minha casa aqui em Portugal, como no inverno faz frio, nós temos os aquecedores e eles ficam lá em stand-by. Se eu quiser já deixar, né, a casa quentinha para quando eu chegar, quando eu estiver a caminho da minha casa, eu já posso ligar via celular e quando eu chego a casa está aquecida. Então, a gente tem a internet das coisas nesse sentido. Né, geladeiras que ajudam a montar as listas de supermercados, que informam o que você tem e o que você não tem, inclusive dando sugestão de receitas com aquilo que sobrou lá na geladeira para que você possa fazer. Isso está lá na porta da geladeira, totalmente ligado a dispositivos tecnológicos. Então, cada vez mais a tecnologia vai estar e já está no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Próprio monitoramento de saúde, por exemplo, com os relógios inteligentes. Então, temos hoje uma capacidade de conectar as marcas a todos esses aparelhos, vamos dizer assim, e temos informações das mais diversas, que ajudam o consumidor no seu dia a dia, mas que profundamente alimentam as empresas com informações extremamente importantes. Subindo mais um pouquinho na nossa pirâmide, a gente tem RVRA, que nada mais é do que a nossa querida realidade virtual e realidade aumentada, né? E aqui a gente trabalha muito com aquilo que o Kotler destaca no 6.0, que é a questão da experiência imersiva, os óculos de realidade virtual. Hoje nós temos exposições, por exemplo, de arte imersivas, em que determinado ponto da exposição a gente coloca o óculos de realidade virtual e passeia de uma maneira extremamente imersiva dentro das obras ou com as obras do autor. Podemos trabalhar isso com rótulos de produtos, a Coca-Cola já fez isso, inclusive, com a realidade aumentada, a partir apontar as câmeras para o rótulo, e aquilo surge como uma experiência de conexão com o consumidor através da tecnologia. Então, podemos explorar isso nas ativações de marca, onde nós mostramos e aproximamos a marca, o produto do nosso público-alvo. Então, temos aí essas duas realidades, né, virtual e aumentada, que, por serem experiências imersivas, mediadas pela tecnologia, o neuromarketing também aponta que são experiências que criam mais retenção de memória nos consumidores. E, por fim, no topo desse 6.0 é a inteligência artificial. Já passamos por uma primeira fase de inteligência artificial, agora nós estamos cada vez mais com inteligências artificiais de base generativa, onde temos análises cada vez mais preditivas de comportamento, estudos e previsão de futuros comportamentos e o que nós podemos fazer com esses comportamentos, e uma automação extremamente avançada de processos que fazem com que as empresas sejam mais eficientes e mais rápidas nas suas decisões e na composição das suas estratégias. Então, esse é hoje o que o Kotler chama de futuro imersivo para o marketing, ou metamarketing, como ele também cita no livro, indico a leitura do livro, e está aberta a discussão para que a gente possa, na realidade, entender o que isso tudo impacta no dia a dia
das empresas. E com um grande detalhe, isso não é um privilégio de empresas grandes ou de grandes orçamentos, porque essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis e democratizadas para que empresas de qualquer porte possam começar a trabalhar isso, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, posso depois mandar essa apresentação, disponibilizar sem problema algum, para que vocês tenham acesso. Então, assim, foi mesmo para apresentar o conceito, porque eu acho que o debate é o mais importante dessa noite, né? E aí, quem está preparado para esse futuro do marketing, né? 6.0? Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Digitem aqui no chat para a Patrícia poder avaliar. Já que abrir. Uhum. Patrícia, Alguém já trabalha com alguma dessas tecnologias, ou já teve acesso a alguma dessas tecnologias nas empresas que trabalham, ou tem já algum interesse? Acho que o Igor está me perguntando o nome do livro, está logo no primeiro slide, é Marketing 6.0 mesmo. Mas eu coloco aqui no chat para que você tenha escrito aí direitinho. E é o último livro do nosso querido Kotler, Marketing 6.0 do Kotler. Aproveitando que ele ainda está por aqui, né, Patrícia? 91 ele está com 92 ou 93, alguma coisa assim. 93. Ele ainda está aqui. Eu estou lembrando do Peter Drucker, né, que também deu aula até muito tempo. Infelizmente, já não temos o talento dele aqui. Ô, Igor, eu estava vendo aqui, você perguntou, eu fui ver aqui. Ele é de um investimento, esse livro, até um investimento bastante acessível, né? Sim. Bastante acessível, bem interessante, porque é interessante, né, Patrícia? Enquanto o pessoal vai digitando aqui, deixa eu ver se já tem alguma pergunta. O pessoal está dando boa noite, sejam todos bem-vindos. O Kotler é um profissional, não podia ser diferente, né? O DNA dele é marketing, né, Patrícia? Sim. Ele está sempre atualizando, né? 91 anos de idade ou mais, não sei, sempre atualizando e sempre criando um tema que esteja adequado ao momento, né, Patrícia? Sempre com parcerias com outros autores, né? Porque afinal de contas ele já está bem idoso, né? Então do Marketing 4.0 para cá, tanto o livro 4.0 quanto 5.0 e o 6.0, ele já escreveu em parceria com outros autores, o que é de uma generosidade muito grande, né? E é um homem que ainda trabalha, produz arduamente, né? Ele é professor emérito em várias instituições, sempre faz as palestras de abertura dos cursos nessas instituições, faz palestras presenciais, e em todas essas aparições e falas que ele tem, ele sempre traz uma novidade. Ele recentemente fez uma voto de felicidades a uma instituição aqui de Lisboa, e nesse voto de felicidade lá pelo aniversário da instituição, ele já estava falando do próximo livro dele. Ele tinha acabou de lançar o 6.0, agora em 24, e ele já estava fazendo a propaganda do próximo livro. Ele, olha, eu vim aqui, vou dar parabéns para vocês, mas aguardem que já está chegando o próximo livro, que vai sair agora em 25 e tudo. Então, é um profissional de marketing mesmo, já aproveitou para vender o peixe do próximo livro, né? E já com todos os capítulos, né? Falou de todos os capítulos e antecipou um pouquinho o título, algo como Transformação Digital, e ele vai aprofundar, na realidade, esses pilares que ele aborda no 6.0, e inclusive já trabalhando com a parte de robotização, né? Que é algo que tem entrado no mercado com muita força. A gente já tem os robôs humanoides sendo fabricados na China. Então, é algo assim que, né, existe um restaurante aqui em Lisboa que o atendimento é com robôs, por exemplo. Né? Quando você chega no restaurante, quem te recebe é um robô, te leva até a mesa e tal. Então, assim, é algo que a gente vai começar a conviver, né? E faz parte do marketing, né? Verdade.
Pessoal, quem está chegando, reforço o meu boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui, né, comemorando o Dia do Profissional de Marketing. Quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Machado, coordenador do curso de marketing da Faculdade Unileia. Estou eu aqui, Tatiane Rocha, recebendo a professora Patrícia Gonçalves, nossa professora pós-doc em marketing, que está nos contemplando aqui com muitos ensinamentos e muito atuais, como eu comentei com meus alunos quando eu chamei para essa live. Então, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, poste aqui no chat e a Patrícia vai responder. Patrícia, você fala da internet das... Enquanto o pessoal vai pensando, eu vou aqui falando. Você fala da internet das coisas, né? E aí eu tive a oportunidade, uma vez aqui no Rio, de assistir uma palestra, uma pessoa que eu gosto muito, que nós de marketing, a gente acaba interagindo com a galera de tecnologia, a galera de produção. A gente, sempre digo para os meus alunos, a gente tem uma transversalidade dentro da empresa. Nós estamos em todos os departamentos. Eu acho que o único setor, os únicos setores dentro de todos os departamentos é o RH, que contrata pessoas, a TI, que fornece internet, e o marketing. E uma vez o Silvio Meira, que fala uma coluna sobre tecnologia, ele falou sobre a internet das coisas. Ele deu um exemplo, Patrícia, da máquina de lavar, que ela vai poder comprar nos estados que tem isso, no lugar no mundo onde tem isso, onde você consegue escolher quem é o fornecedor de energia elétrica. A tua máquina de lavar não é mais uma máquina de lavar, igual a televisão. A televisão não é mais só a televisão, o celular não é mais uma parede de se falar. A máquina de lavar entraria em contato com as empresas de fornecimento de energia elétrica, veria qual o dia, o horário mais barato, e a máquina de lavar, a nossa máquina de lavar, ela compraria a energia elétrica no dia e no horário mais barato, programando para que você recebesse a roupa limpa no dia que você quisesse. Por exemplo, o exemplo que ele usou, eu quero minha calça lavada para a próxima quarta-feira. Então, de hoje à quarta-feira, a máquina vai escolher o dia de lavar aquela roupa, que seja mais barato, mais acessível, e ela vai comprar. Ele falou também de uma expectativa futura, na época ele falou que não existia ainda, da geladeira ser o nosso comprador também. Você tira o produto da geladeira, ele automaticamente é escaneado, baixa no teu estoque, entre aspas, e a geladeira compra o produto para você para entregar em casa. É por aí que o marketing vai ter que lidar com esse mundo, Patrícia? É isso mesmo. Exatamente isso, exatamente isso. E tem até uma pergunta muito interessante, né, que eu vou aproveitar para responder, que é do Ricardo, né, essa questão, como ele diz aqui, como conceito de ecossistema adotado por empresas como Magazine Luiza se alinha com os pilares do 6.0 apresentados, ou seja, de que forma essa visão de ecossistema ultrapassa o modelo tradicional de varejo para criar novas formas de valor através da integração de diferentes serviços e tecnologias. O que a professora falou no início sobre cocriação de valor, é isso que está acontecendo, máquinas, pessoas, empresas, governos interagindo, gerando valor, é exatamente isso. Agora, aqui, Ricardo, a gente tem que fazer algumas observações importantes. Nós temos hoje no mundo, no mercado, consumidores de gerações diferentes. É a primeira vez na história da humanidade que nós temos gerações diferentes como consumidores e como trabalhadores. Então, eu estou falando aí das gerações baby boomers, que são as pessoas que têm mais de 60, a geração X, que são os 40, 50 a mais, a geração millennial, Y, temos a geração Z, que já é considerada a partir de 2025 a maior força de trabalho no mundo, né? E a geração alfa, que está na adolescência, e a partir, né, de quem começou a nascer agora em 2025 já foi batizado de geração beta. Então, a gente tem aí, óbvio que a beta ainda está pequenininha, mas vamos falar de alfa, Z, Y, X e baby boomers. Temos 5 gerações no mundo convivendo dentro de consumo, ou seja, comprando, adquirindo marcas, lidando com essas transformações todas de tecnologia no dia a dia, e elas têm comportamentos diferentes.
né? É uma segmentação muito importante com base comportamental psicográfica, que nós, profissionais de marketing, temos que levar em conta, porque um jovem de 20 anos compra de uma maneira completamente diferente de alguém de 40, que vai comprar completamente diferente de alguém com 50, 60 anos a mais. Isso não quer dizer que saiba ou não mexer em tecnologia, prioriza comportamentos diferentes, é isso. A discussão não é nem se sabe mexer ou não. A questão é que, por exemplo, conversei isso tem uns 2 dias com uma colega de trabalho, né? Um jovem de 18 anos, por exemplo, de 20 anos, ele precisa de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo particular. Meu filho precisa de um espelho para o quarto dele. Eu falei, que ótimo, vamos à loja ver. Não, eu vou entrar aqui no site, escolho, e a gente só passa lá e recolhe. Eu fiquei frustrada, porque eu adoraria ir à loja ver as coisas. Mas para ele não, isso aí para mim é perda de tempo. Isso não tem a ver com tecnologia, eu uso tecnologia do mesmo jeito que ele, mas é uma perspectiva diferente de como fazer compras, né? É óbvio que em algum outro momento ele vai presencialmente, mas vai ser levado não por uma necessidade, digamos assim, mais utilitária, mas uma outra experiência que envolva talvez um momento de lazer associado a um entretenimento, algum outro contexto. Hoje, olhar essas 5 gerações é um desafio imenso, porque uma influencia a outra, do mesmo jeito que eu influencio meu filho me influencia, as gerações se influenciam entre si e têm comportamentos diferentes, porque as mais, vamos dizer assim, as mais maduras, as mais longevas, foram, né, se adaptando a essa tecnologia, e os que vêm jovens, aquilo já nasceu com eles, já entraram, tanto que a geração beta, os nascidos a partir de 2025, já são considerados nativos em inteligência artificial. Classificados são considerados como os nascidos como nativos da inteligência artificial. Então, assim, é uma outra forma de ver as coisas. E, então, a gente tem que entender muito isso, né? Então, é assim, Ricardo, voltando à sua pergunta, né, é realmente trabalhar, né, criar valor a partir dessa base toda tecnológica. Agora, é uma outra discussão também que é muito importante, além desses comportamentos diferentes nessa criação de valor, não necessariamente precisamos usar todas as tecnologias, tá? Isso tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Nossa, agora é realidade aumentada? Vamos fazer realidade aumentada. É realidade virtual? Vamos fazer realidade virtual. Calma, não é para fazer tudo, não é? Vamos alinhar com a estratégia, fazendo bem uma boa base e uma boa análise de comportamento do consumidor, considerar as gerações, que hoje a discussão está cada vez mais acalorada, somente por conta da geração Z. Tivemos isso alguns anos atrás com a Y, que foram os primeiros, vamos dizer assim, com a questão da internet, né? Mas a geração Z é que está entrando no mercado de trabalho e tem modificado bastante essas referências. Então, a gente tem que se debruçar sobre esses comportamentos e, principalmente, entender se as tecnologias desse metamarketing, elas são realmente alinhadas com a estratégia daquilo que você faz, na sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, né? Porque senão você pode ter um gasto, um investimento que talvez ele não traga o retorno esperado. Então, tem que fazer alguns pequenos testes e mitigar riscos para muitas vezes não embarcar numa estratégia de muita tecnologia, de alto investimento, que talvez não faça sentido para o produto ou serviço comercializado, né? Patrícia, eu estou adorando. Desculpa, a sua mão estava levantada e eu lhe ignorei totalmente, né? Perdão. Não, mas a minha pergunta tem a ver com uma resposta que você deu. Que a gente tem verificado, né, que a gente já tem meus cabelos brancos não me entregam, né? A gente já tem uma certa longevidade e a gente pode ver algumas coisas, né? E principalmente o quanto a internet das coisas, quanto as novas tecnologias têm modificado todos os meios, inclusive os ambientais, né? O marketing, todas as ciências possíveis. No entanto, o que a gente vê agora
é que só analisando agora algumas consequências de algumas coisas, como as telas, né? A gente está vendo as Sim. consequências com telas para as crianças. E então, eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Se essa velocidade tem acompanhado o estudo também das consequências em relação ao marketing. Vamos lá. Para isso, eu já me debrucei, ainda estou lendo, apesar de já ter visto a entrevista, do autor do livro Geração Ansiosa. E ele fala, é um livro que eu acho que já postei isso no meu Instagram, é um livro que todo profissional de marketing tem que se debruçar para entender, porque mesmo sendo um livro vindo da psicologia, com análise do impacto das telas sobre adolescentes, principalmente, e aí tem o ponto da tecnologia como fator principal. O autor, que agora eu sou péssima de nomes, não vou lembrar, mas o livro eu sei, Geração Ansiosa, não é difícil. Ele fala da mudança que os algoritmos tiveram a partir do ano de 2012 e como que a curva, né, é óbvio que é uma pesquisa americana, mas serve de referência, como a curva de depressão e dependência de telas e, enfim, foi crucial a partir dali. Né? Então, entender que a mudança dessa estratégia dos algoritmos, etc., por trás das estratégias das big techs e, consequentemente, das empresas e marcas, foram fundamentais para produzir determinadas consequências que hoje a gente discute, né? Como a regulamentação das redes sociais, né? A regulamentação das big techs, de conteúdos, etc., aqui na União Europeia. A gente tem uma lei geral de dados bastante, vamos dizer assim, dura mesmo, a ponto de muitas empresas ficarem limitadas, e ficamos limitados, principalmente para fazer o marketing digital por conta da lei, então é algo bem rígido, né? Então, tivemos que nos readaptar e trabalhar com outras estratégias, e é o que nós temos hoje. Então, a gente tem que entender de pessoas, de tecnologia, as consequências disso no dia a dia das pessoas, a discussão no mundo, né, da proibição de telas para crianças e adolescentes, né? Aqui em Portugal a gente já tem restrições ao uso nas escolas básicas e secundárias, ou seja, vai até o ensino médio. Então, isso óbvio que tem impacto, né, em vários setores da economia, principalmente na parte de consumo, empresas, etc. Então, a gente não está, como diz o Ricardo, né, no início, a gente é transversal a tudo isso. Eu acho que, e aí eu volto a reforçar que o que sempre me encantou extremamente no marketing foi essa capacidade de passar por política, por economia, por geopolítica mundial, por administração em rede, processos produtivos no mundo todo. Então, assim, a gente conversa não só com todos os setores da empresa, mas a gente conversa com várias áreas: psicologia, sociologia, mercados, economia, história, política. A gente está dialogando o tempo inteiro com tudo isso, porque se eu levo o meu produto de um lugar para outro, eu tenho que fazer adaptação cultural, né? O mercado funciona de maneira diferente, então eu tenho que saber. E aí a gente nunca para de ler, nunca para de estudar, nunca para de se atualizar. Então é um livro que eu indico bastante. Estou justamente com um projeto de pesquisa hoje que vai falar sobre a questão da geração Z e marcas e consumo, e eu preciso entender quem é essa geração Z, né? Então, eu vou lá hoje é a minha leitura, a geração ansiosa, para poder trabalhar com esse público, né? Tatiane, mais alguma pergunta identificada aí? Aqui no chat, por enquanto. Tem aqui a Paola fala que ontem ela se deparou no Burger King com tabletes de pedido sem caixas, até estranhei, porque fiquei procurando uma caixa para ganhar meu lanche e achei muito legal. Bacana isso, né? Aliás, em breve, eu imagino que em breve a gente já vai poder fazer pagamentos com a mão. Na China e na Coreia isso já é possível.
né? Você só encosta a mão no leitor e ele lê as tuas digitais da mão toda e os vasos sanguíneos, enfim, e você só faz o pagamento só com a leitura da sua mão. E cadastra a mão e paga com a mão, né? Então, assim, são coisas que a gente tá aí como futuro, né? E a tecnologia, mas ela tem que ter sentido, principalmente tem que ter sentido com a estratégia da empresa, do produto, do serviço que a gente oferece, né? Agora, tem uma curiosidade, algo muito interessante, porque a gente só se dá conta de como a gente depende dessa tecnologia quando ela fica off, né? Verdade, Patrícia. Né? E a gente teve isso daqui. Fica sem ela, né? Só dar um bang no WhatsApp que o mundo para e vira manchete do Jornal Nacional em 2 tempos, né, Patrícia? Isso aconteceu aqui na Europa na semana passada. Na segunda-feira, dia 28, nós tivemos Espanha e Portugal, não é isso? Um apagão, ficamos 9 horas sem luz e sem sinal de internet, sem nada. Nada funcionava. Transportes, semáforos, nada, porque tudo está coordenado e integrado em blockchain, né? Então, quer dizer, quando você não tem sinal de internet, você não consegue mais fazer nada, não tem energia elétrica, você não consegue fazer mais nada. Então, os ônibus, você faz o passe, a leitura do passe, não consegue fazer a leitura porque não lê nada, não tem energia, não tem nada. E não conseguia entrar pelo metrô, não tinha semáforo na cidade inteira. Então, os cruzamentos foram uma verdadeira loucura e ficamos de 10 horas assim nesse apagão. E como a gente fala, né, Ricardo, você deve conhecer essa frase, toda crise gera uma oportunidade, né? Sim, isso aí a gente escutou no marketing já há muito tempo atrás. Pois a oportunidade foi... Marketing adora problema, né, Patrícia? Problema com a gente mesmo. Exatamente. E onde é que a gente foi se socorrer para saber o que estava acontecendo no mundo? Vamos parar nas lojas vou dizer aqui de R$1,99, que aí todo mundo no Brasil vai entender. Aqui a gente não tem esse conceito aqui, mas são as lojas, né, dos produtos que vêm da China, enfim. Foi todo mundo comprar rádio de pilha para ouvir rádio, para saber o que estava acontecendo. Os rádios a pilha acabaram em Lisboa. Porque Patrícia, era o único meio para a gente saber o que estava acontecendo. Porque não tinha internet, não tinha nada. Patrícia, a gente está com um topo agora, agradecendo a presença de todos que estão aqui. Nós estamos com 82 pessoas ao Que coisa vivo boa. aqui agora, né, dando parabéns aos alunos de marketing e a todos os alunos que não são de marketing. E eu queria fazer, da minha parte, 2 últimas perguntas para você, Patrícia. Você fez um comentário muito pertinente, principalmente voltado para o aluno de marketing, aonde você diz que cada um na sua região, dentro do pós da sua empresa, deve avaliar em usar mais uma ferramenta ou usar outra. Mas você está trazendo para a gente, aumentou a caixa de ferramentas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E também, para a galera que não é de marketing, mas eu sempre digo, marketing é para todo mundo, cada um dentro do seu nível, o que a galera que não é de marketing pode entender e saber, Patrícia, vamos dizer assim, que todo mundo pode usar um pouquinho de marketing, mesmo não sendo formado na área, já que a gente tem uma galera enorme da educação, da história, da pedagogia, dos outros cursos profissionalizantes aqui. Patrícia? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. A caixa de ferramentas aumentou mesmo, né? E aí a gente tem que, dentro dessa imensidão que o marketing se torna a cada dia, né? Diversos caminhos de especialização, etc., primeiro, entender e saber muito bem a base de marketing. Então, o bom e velho composto mercadológico, os nossos 4Ps, o bom e velha base de segmentação, temos que saber muito bem o que é base de segmentação, temos que saber muito bem quais são os fatores, né, que influenciam o comportamento do consumidor,
as tradicionais ferramentas que a gente usa, como matriz BCG, matriz SWOT, etc. A base tem que estar bem estruturada. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é entender que os desdobramentos que vêm, aí eu não estou nem falando de tecnologia, mas desdobramentos como novas teorias, como, por exemplo, Oceano Azul, enfim, nada mais são do que um aprofundamento dessa base bem construída. Então, para os alunos de marketing, é saber e ter muito bem consolidada essa base que vai continuar sendo a base principal do marketing. Tá? No início dessa virada aí do 4.0, 5.0, que a gente tem, 4.0, né, que foi mais o digital, muito no início se vendia, entre muitas aspas, uma sensação de que era um novo marketing, que as coisas iam ser feitas de outra maneira, que tudo aquilo que a gente tinha aprendido não tinha lá muita mais valia, e isso caiu por terra rapidamente, porque o digital, o marketing digital é mais uma forma da gente fazer marketing, é mais uma ferramenta dentro da caixinha de ferramenta. Então, o bom e velho olhar estratégico, o bom e velho planejamento, análise de concorrência, macro e microambiente, isso tem que estar muito bem consolidado nesse profissional. Né? É a base mesmo forte que esse profissional tem que ter. Por quê? Porque quando chegam novas teorias, quando chegam novas tecnologias, quando chegam novas ferramentas, eu sei me adaptar de maneira rápida. Quando eu não tenho esse conceito muito bem consolidado, eu posso ter a tendência de que aquilo lá já não vale lá muito. E não é assim. Né? Então, acho que se eu puder compartilhar um pouco da minha percepção, minha opinião é essa. E na segunda, para todos os outros profissionais, e sim, Ricardo, você está super certo quando fala que o marketing acaba de falar com todo mundo, né? A forma como a gente se mostra para o mercado, né? Porque a gente se mostra para o mercado, né? Mesmo não sendo área de marketing. Então, se eu sou um educador, se eu sou um médico, se eu sou um engenheiro, eu me mostro em algum momento para o mercado, seja pelo meu LinkedIn, seja pelas minhas redes sociais, seja pelo o serviço ou produto que eu ofereço dentro da minha área. Então, em algum momento, eu tenho que ter, no mínimo, uma estratégia. Eu tenho que saber, no mínimo, com quem, para quem eu falo, né? Então, saber se posicionar, entender para quem eu construo aquela mensagem e quem eu quero atingir, como eu vou atingir, isso é fundamental para qualquer outro profissional de qualquer área, né? Então, o marketing, ele não é só para o profissional de marketing, né? Ele é para todo profissional, porque quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você está ali se mostrando, né? Você está ali dizendo das suas competências, dos seus resultados, e é essa visão de como eu me posiciono, né? Diante de todos os outros que estão concorrendo comigo naquela vaga. Se eu tenho um pequeno empreendimento, com quem eu falo? Qual plataforma que eu uso, né? E aí eu posso ser uma pessoa que faz doces ou bolos e não há problema algum, mas eu vou precisar do marketing, eu sou uma profissional que vou precisar me vender para o mercado e eu tenho que fazer isso de forma assertiva, dentro de um entendimento de estratégia, né? Do que eu faço, do que eu ofereço e para quem eu quero oferecer. Eu acho que é um pouco isso, né? Perfeito, Patrícia. Bom, galera, a gente está caminhando, imagino eu, Tatiane, já para os minutos finais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, se alguém quiser se posicionar, fique à vontade. E, Tatiane, se tiver mais alguma orientação para passar, fique à vontade também aí com relação a alguma orientação. Não tem nenhuma, só agradecer a Patrícia, que brilhantemente trouxe o assunto bem atual, gente. É um assunto que está em voga, né, Patrícia? Eu acredito que muitas cabeças pensantes estão se debruçando sobre o tema. O que a Patrícia falou em relação às questões que a tecnologia tem causado, né, para essa geração que está imersa nela, né? Tanto é que esse é o tema, até você falou que é o tema de sua pesquisa. Então, é muito importante trazer isso para um aluno, para ele ver que
ter noção, né, do quanto o marketing permeia, além de ser vida, né, Paulo? O quanto que permeia, eu sou da área ambiental, eu também estudo sobre ansiedade de crianças, porque tem uma ansiedade ambiental também, ansiedade do clima. Claro. E essa ansiedade de tecnologias também, né? O brincar, o estar com o meio ambiente também é importante. Isso tudo vira uma reação em cadeia também, né? Então, eu estou aqui maravilhada e encantada também que os alunos possam ter esse tipo de conteúdo, né, ofertado de uma maneira assim, de uma palestra bem didática, bem curta, bem assertiva, mas muito, muito atual e muito precisa. Parabéns, Patrícia, parabéns, Ricardo. Obrigada, e parabéns, muito obrigada. marketing. Só tenho a agradecer. Muito Patrícia, obrigada. os elogios aqui no chat estão bombando Estou vendo. merecidamente, né? Bom, eu queria muito agradecer, a Patrícia, na bater a fala final, queria muito agradecer a quem está aqui hoje. Muito obrigado se você, os alunos de marketing que aceitaram o meu convite, os alunos dos outros cursos da Faculdade Unileia, você escolheu uma outra profissão, mas pode encontrar no marketing também um bom complemento. E se você, por acaso, tiver alguém da sua família, alguém do seu convívio que queira conhecer um pouquinho de marketing, manda vir aqui conversar com a gente da Unileia. Com certeza, eles vão poder conhecer professores como a Patrícia, como a Tatiane, e vão poder mergulhar nesse mundo que é uma cachaça, é um bom uísque, é um bom vício, que é o marketing, né, Patrícia? Então, eu Sem queria muito dúvida. agradecer a tua presença, Patrícia, a tua disponibilidade, como a Tatiane colocou. E tem uma perguntinha ainda aqui para fazer, se der tempo, Claro, Tatiane. dá, para mim está Tem tudo bem. perguntinha do Tiago, levantou a mão, deixa eu ver, vamos ver se eu me ajuda a localizar aqui, por gentileza. Muita gente, eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Tiago, pode postar aqui tua mensagem, se é que você já postou. Muita gente dando parabéns. Obrigado, Patrícia. Queremos conhecer mais no 6.0. Né? Tem uma aqui, Ricardo. Oi. Da Paola, que ela Pode diz falar. que o marketing no LinkedIn é excelente para fortalecer a marca pessoal e gerar conexões estratégicas, já que a plataforma oferece alcance qualificado ideal para negócios e profissionais. Conteúdos relevantes geram autoridades e oportunidades real. Também uma outra estratégia de marketing. Sim, sem dúvida. E olha, o LinkedIn está cheio de algoritmos, hein? Não esqueçam de fazer um bom LinkedIn, colocar as competências que vocês têm em cada experiência profissional, porque quando o algoritmo busca vagas, ele vai lá nas competências. Perfeito. Tiago, eu não estou localizando. Você levantou a mão, não sei se foi sem querer, mas se foi o caso, pode postar. Se você não conseguir, localiza a Patrícia ou manda para mim que eu mando a pergunta para a Patrícia depois, tá bom? Claro. Tenho o maior prazer em responder. Patrícia, então já te eu acho que ele agradecendo. escreveu aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Faço gestão de recursos humanos e nós vivemos o marketing hoje no nosso dia a dia, trabalho com atendimento ao público sempre, que até do que comentamos sobre a tecnologia. Acho que está como o Thiago, né? O atendimento, ele é um pilar do marketing. O marketing não é só o início do marketing a gente enfrentava, né, Ricardo, aquela coisa de ter que explicar que marketing não era só vendas e não era só publicidade e propaganda, né? Era muito mais. Era a primeira função, era isso. A primeira função que a gente fazia alguns aninhos atrás era tirar essa diferença, né? E explicar que era muito mais. E realmente se tornou muito mais quando a gente olha para essa evolução, né? Mas o atendimento ele continua extremamente importante. É óbvio que a gente hoje tem os atendimentos virtuais, os chatbots, enfim, que ajudam, automatizam, mas muitas pesquisas mostram que boa parte das pessoas ainda tem uma preferência pelos atendimentos humanos, né? Mesmo em canais como via telefone, enfim, ou presenciais, né?
ainda mais num cenário de pós-pandemia. Tudo bem, a gente já tem aí quase uns 4 anos, ou 5, né, pós-pandemia, mas a gente ainda tem uma ressaca de pandemia, de muita coisa, né? Então, inclusive um relatório de tendências que eu estudei em 24 apontava isso, né? As pessoas buscando cada vez mais, consumidores buscando cada vez mais interações presenciais, porque querem fortalecer esse laço humano, né? Que é o nosso convívio presencial, né? Então, a gente tem muitas coisas, muitas camadas para analisar, e reforço que qualquer estratégia, seja ela tecnológica ou de comportamento, tem que fazer sentido com a estratégia da empresa, do produto ou do serviço que a gente trabalha. Esse é o mais importante. Bom, Tatiane, se tu me permite, eu vou passar para a Patrícia para ela se despedir e depois volta para você finalizar. Patrícia, muito obrigado, eternamente grato. Você já comentou sobre o LinkedIn. Quem quiser te encontrar, saber mais sobre o teu trabalho, o LinkedIn seria o canal principal ou tem algum outro canal que você queira divulgar? E já tuas palavras finais, Patrícia. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos, felicitá-los por esse dia, né, que é o Dia do Profissional de Marketing. Agradecer imenso o convite do Ricardo. Como eu te falei, para você tem sempre agenda, não tem problema. Agradecer a Tati por todo o apoio, a participação aqui, a todos os alunos de marketing, não alunos de marketing, os convidados externos, a todos que estão aqui, né? Eu estou muito, muito feliz de poder falar aqui com vocês. Aqui já são 00:02, mas para mim está ótimo. Entraria pela madrugada conversando marketing com vocês. É algo que é uma paixão mesmo na minha vida, e para mim não tem hora, não tem. É isso aí. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a presença de todos. Fui muito feliz de ser professora dessa instituição e poder ajudar a formar cada vez mais profissionais de marketing, cada vez mais capacitados e competentes para esse mercado tão competitivo e tão pela frente aí, com tantos desafios e tantas novas tecnologias e novas formas de a gente fazer marketing. Então, quero agradecer mesmo de coração. Quando precisarem, estou sempre aqui. Maravilha. Tatiane? Eu gostaria de finalizar que aqui já é 8 horas, mas eu ficaria também até mais de meia-noite, não sei, mas aí a Patrícia queria sofrer, né? Porque Portugal seria mais 4 horas a mais. Pois mas, sempre novos conhecimentos é sempre bom, né, gente? E eu agradeço também à faculdade por oferecer a vocês, alunos, que também é uma forma de eu aprender, né? Estar aqui com vocês é uma forma de eu aprender. Eu gostaria de finalizar dando boa noite a todos e avisá-los que essa gravação estará disponível também na nossa página, fazendo marketing, marketing na página do YouTube. A gravação dessa palestra em comemorativa estará disponível no YouTube, na página Acontece na Unileia. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, gente, compartilhe esse conteúdo, que dá para ver a importância, dá para ver a relevância diante da atualidade, né? E a pulguinha atrás da orelha que sempre fica, né? De quanta coisa ainda precisa ser estudada, quantas brechas estão aí para vocês se dedicarem, né? Para os novos profissionais se dedicarem. Então, eu acredito que agradecer a Patrícia por mostrar essa brecha para todo mundo, mostrar para vocês, né, que esse conhecimento ainda está aí, precisa ser bastante estudado, e é mais do que hora, o momento de vocês se debruçarem, se dedicarem em cima, porque é para vocês. Para a gente já está um pouquinho passado, mas para vocês é a grande oportunidade. Eu coloquei aí no chat o meu LinkedIn, podem me achar lá. Qualquer coisa, Patrícia Gonçalves, também não é difícil de achar. Maravilha. Então, feliz Dia do Profissional de Marketing. Muito obrigado, pessoal.
Fique de olho aqui nos nossos eventos. Patrícia, já agradeci. Bom descanso. E até a próxima, então, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigada, um abraço para todos. Boa noite. Um abraço para todos também. Um abraço. Valeu, boa noite. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, professor Ricardo. Tchau. Boa noite. Tchau. Ricardo.